dia, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Como o Rafa já falou, meu nome é Manuel, tenho 28 anos, sou da Igreja Batista em Passaré, estou no 5º semestre do seminário ali no Cibima, aí, faltando 1 ano e meio para finalizar tudo, poder descansar um pouco. Nessa rotina tem, de certo modo, cansado e saturado. Tem também, atua ali na Igreja Batista em Passaré desde dezembro de 2015, tendo uma espécie de estágio supervisionado, né? Foi a minha maior alegria poder estar fazendo seminário e poder atuar de forma integral ali na Igreja Batista em Passaré e poder contribuir, poder auxiliar ali os irmãos naquele local. Fico muito feliz pelo convite, pelo privilégio de estar junto com os irmãos, podendo celebrar esse momento, podendo compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus. Como o Rafael já falou, a igreja, eu tenho um apreço muito grande pela Igreja Batista de Henrique Jorge, pela amizade que fiz aqui. Eu lembro que às vezes eu ia para os acampamentos e os irmãos perguntavam se eu não era de Henrique Jorge, pela amizade que foi desenvolvida e por tudo aquilo que nós vivemos juntos, né? Ainda pela Igreja Batista de Henrique Jorge, tem aí um vice-campeonato, né, em 2013, um vice-campeonato evangélico e várias outras participações ao qual nós tivemos juntos, e sou grato a Deus pelo convite. Eu creio que o púlpito recebeu o convite para estar nessa manhã aqui, poder pregar para vocês, é algo muito importante, porque eu creio que o púlpito, o líder cedeu o púlpito de uma igreja, é algo de muita confiança, e eu sou grato a Deus pela confiança depositada. Mas sem mais delongas, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses. Nós iremos ler o capítulo 3 de Colossenses. Livro de Colossenses, nós iremos ler do capítulo 3, do verso 12 até o verso 24. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 24. Amém? Todos encontraram? Se não for pedir muito a vocês poderiam se colocar de pé para a gente ler juntos? Embora o tema seja santidade, nós não nos tornaremos mais santos porque nós iremos ler em pé, mas muito mais por questão de reverência. Muito obrigado, tá, tia Jaque? Prometo lhe dar um chilito, tá? Uns suquilhos. Tá bom. Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante, diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Pai,
nos direciona nessa manhã e nos ajuda a entender a Tua palavra. Que nós possamos sair um pouco do campo teórico, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a praticar tudo isso. Não simplesmente por interesse próprio, mas para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Podem sentar. É uma grande responsabilidade pregar sobre esse tema depois da construção que foi realizada, né? O pastor Abraão tentou definir essa santificação ali em 1 Pedro, em Coríntios, tentando trazer a perspectiva do que é essa santificação e o ato de ser separado. O irmão Silas trouxe a ideia de como buscar ao Senhor, de como buscar essa santidade, né? Reforçando lá o texto de Efésios 4, trabalhando 3 palavras muito importantes, que é o despojar, o se renovar a mente e o revestir dessa santidade. Eu creio que o ensino do irmão Silas lançou luz, serviu como fundamento, serviu como alicerce para aquilo que nós iremos falar, que nós iremos compartilhar nessa manhã aqui com os irmãos. E Paulo está escrevendo aos Colossenses depois de uma briguinha lá que está tendo lá. Não digo uma briguinha, mas o ensino que está sendo inserido, entrando pelas portas dos fundos daquela igreja. Paulo não é o pioneiro daquele trabalho ali em Colosso. O pioneiro daquele trabalho é Epáfras. Paulo fica sabendo do que está acontecendo na igreja de Colosso e ele resolve então escrever uma carta que, inclusive, diferente de algumas cartas, como foi a carta aos Romanos, essa carta, Paulo faz questão de dizer que foi feita por ele ao próprio punho no final do capítulo 4. Paulo faz questão de deixar ciente os irmãos de que ele mesmo está escrevendo aquela carta para os irmãos, a fim de contribuir, a fim de poder edificar aquela igreja ali em Colosso. Paulo trabalha com o pressuposto de que aqueles irmãos ali no verso 12 já sejam eleitos de Deus, já sejam santos, eles já são amados, ele já trabalha essa perspectiva, ele sabe do que está acontecendo no capítulo 1 em Colossos, ele fica feliz pelo que está acontecendo, ele fica feliz pelo trabalho que está sendo realizado ali na igreja de Colosso, da fé, do entusiasmo daqueles irmãos, mas ainda assim ele faz questão de enfatizar, ele faz questão de reforçar essas informações a partir desses ensinamentos do que nós iremos falar. Mas também nós sabemos que nós temos vivido em um tempo onde há um grande acesso a materiais de pregação e livros, e na prática tudo isso deveria ser revestido em crescimento espiritual para a igreja. Nós sabemos também que essa coisa da santidade é um clamor que vem desde os pais da igreja. Esse clamor ecoa sobre a história da igreja de tal modo que deveria, junto com esse material, nos impulsionar a essa busca por essa santidade. Mas a verdade é que colocar isso em prática é um desafio sacal para muitos. Parece cansativo, parece que é enfadonho colocar essa santidade em prática. E por mais que tenhamos ouvido diversas pregações com esse tema, ainda assim nós temos a enorme dificuldade de deixar essa canção da santidade tocar repetidas vezes nos nossos corações. Nós temos o hábito de deixar muitas músicas ruins, no sentido não de música, canção realmente, mas de coisas que tomam os nossos corações e deixá-las repetidas vezes transbordar nos nossos corações. Mas o nosso desafio é deixar essa canção fluir de forma boa e agradável e repetidas vezes nos nossos corações. Os cristãos têm essa habilidade incrível de cauterizar a própria mente a fim de bloqueá-la contra a responsabilidade da santificação em seus atos e pensamentos. É muito fácil. Por conta da nossa natureza inclinada para o pecado, por conta dos nossos desejos muitas vezes pecaminosos, muitas vezes com o fim de desejar o mal, esse desejo que habita em nós, né, como Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. A gente tem essa dificuldade. Parece que muitas vezes as nossas mentes estão cauterizadas para essa coisa da santificação. E a santificação fica nesse campo do mito.
A santificação fica como se fosse aquela coisa, o plano de fundo que deveria existir, mas que fica muito mais no campo teórico. Parece que muitas vezes até existe um certo medo, um certo receio dessa santidade. Quer um exemplo? Às vezes nós temos no seio da igreja, no corpo da igreja, eu acho que os jovens vão poder falar melhor disso. Nós temos no seio da igreja, às vezes, um jovem que tem buscado a Deus excessivamente, lido a palavra do Senhor, tem feito muitas coisas. E aí, às vezes, nós escutamos aqueles comentários, tipo assim, eu posso falar disso porque eu já ouvi isso. Quero ver até onde isso vai durar. Quero ver até onde isso vai. Porque parece que essa coisa da santificação é tão difícil para mim que eu não acredito que o outro é capaz de desfrutar da plenitude disso. Parece que é algo tão distante da minha realidade que eu tenho a certeza que o outro não é capaz de desfrutar dessa beleza que é poder estar em sintonia com o Senhor e poder interagir com o Senhor. Agora essa santificação se perdeu no campo teórico, ela se encontra na periferia da vida cristã. Falar de santidade, embora seja algo legal, bacana, bonito, que causa boa impressão para a igreja e para o indivíduo, ainda assim, enquanto pecadores, nós temos a dificuldade de manter a constância. Parece que às vezes a gente dá um boom, pá, e depois parece que isso cai, e parece que isso é reduzido. A gente sai da quarta direto para a marcha ré, da quarta para a primeira, e às vezes é difícil manter essa constância. E diante dessa realidade, muitos têm tentado desenvolver essa santificação de forma prática. Tipo, façam isso ou aquilo e alcançareis o nível máximo da santificação. De forma pragmática. Faça aqui, a partir de hoje. Eu acho aquele livro fantástico, do que vocês inclusive viram e que nós vimos também lá na igreja, que é o Disciplinas Espirituais, com Donald Whiteley. Ele vai trazer algumas perspectivas de como deve ser a vida cristã. Mas nós temos que entender que aquilo são ferramentas, mas não são fim em si mesmo. Aquilo sim deve se desembocar na prática, mas aqueles estudos não são fim em si mesmo. E a santificação não fica refém disso, não fica refém simplesmente de uma prática. Nosso intuito nessa manhã é ver esses textos de Colossenses, que essa santidade está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Logo, seguiremos os passos do nosso Mestre para não só encontrar motivação para prosseguirmos em prática na santificação, mas também pôr em prática essa santificação, exultando e se alegrando no Senhor. Porque todas as vezes que a gente traz essa santificação para a perspectiva pragmática, isso cansa. Isso é algo enfadonho, mas quando a gente olha para Cristo e olha para o Senhor, nós nos alegramos e exultamos em fazer a vontade do Senhor através do testemunho de Cristo. Verso 12. Revestivos, pois. Esse foi o último tempo, eu acho que foi a última palavra que o irmão Silas fez questão de enfatizar. Revestivos. E aqui essa palavra está no imperativo. Paulo está dando uma espécie de ordem para os colossenses, uma espécie de alerta. Ele está chamando a atenção dos irmãos. Olha, irmãos, revistam-se. É a ideia mesmo. Exemplo, os irmãos que têm a Bíblia NVI, talvez vai começar com um portanto, vai começar com um marcador textual. Ele está falando das coisas ruins, que eles devem se despojar, do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 3, e agora no versículo 12, ele entra com um marcador textual, informando um novo desenvolvimento. Os que têm a Ara vai ter o revestivo logo de primeira, chamando a atenção daqueles que estão em Colosso. Então ele está pedindo para se despojar. E quem se despoja de algo. Quem se despoja, tira, é como se você tirasse, tire essa roupa, tire essa vestimenta que parece que tem se tornado pesado para vocês, mas agora se vistam a nova roupa, vistam a roupa da santidade, porque afinal vocês são eleitos de Deus. Porque afinal vocês são santos, são separados.
Vocês estão separados para fazer a vontade de Deus e por isso vocês devem vestir essa roupa. É por isso que vocês devem vestir e parecer-se com o Senhor Jesus. É muito comum para os jovens ver assim, inclusive quem faz a moda é a própria mídia, né? Então às vezes os nossos adolescentes aqui, os nossos jovens querem vestir as roupas da moda, né? Quem nunca, né? Recebeu, pai, eu quero sapato X porque o fulano de tal tá usando. Ou às vezes até as mulheres também, a mulher da novela tá usando, a moda agora é fazer o cabelo platinado, a moda agora é fazer escovinha, é fazer isso, é fazer aquilo, porque a fulana de tal da novela está fazendo e por isso nós também queremos nos parecer, porque isso está na moda. E às vezes a gente se reveste daquilo que está sendo nos imposto através da mídia. E temos essa enorme dificuldade de se revestir daquilo que o Senhor tem nos passado, daquilo que está na nossa essência, enquanto pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se vocês de fato são eleitos, se vocês de fato são santos, então revestivos dessa indumentária, dessa roupa que deve nos ajudar a pôr em prática os ensinos de Cristo. Paulo está pressupondo já, de imediato, que nós somos amados de Deus. Paulo já está usando aqui agora um particípio perfeito, dizendo assim, olha, vocês são amados de Deus, e pelo fato de vocês serem amados de Deus, é que vocês devem se revestir dessa roupa. É que vocês devem colocar essa roupa porque vocês são amados. E que coisa boa ser amado. É ótimo ser amado. E agora nós fazemos isso não por obrigação, mas porque nós não merecíamos ser amados. Ainda assim, o próprio Deus, por intermédio de Cristo, nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele mesmo, através da sua cruz. E agora, nós não somos mais filhos da ira, mas nós somos amados de Deus, eleitos de Deus, santos. E de ternos afetos, essa santidade na prática deve ter como algo importante misericórdia. Essa prática da santidade, ela deve ter consigo, deve ter na sua essência a busca por misericórdia. E o que é misericórdia? Senão se preocupar com a dor do outro, ter compaixão pelo outro. E de que adianta, como nós falamos logo no início, nós temos um vasto material, vastas pregações sobre santidade, sobre diversos temas, e nós não conseguimos amar ao outro e não se condoer com a dor do outro. E que santidade é essa que não reflete misericórdia? E olha, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. O que Paulo está dizendo é que esses santos, esses que são amados, na prática devem ter misericórdia. Eles devem ter em seus corações bondade. Devem transbordar em bondade. E um bom exemplo de bondade a gente vê no livro de Atos, que é Barnabé. Barnabé é considerado um homem bom. Mas quem é Barnabé? Senão aquele que olha para as necessidades da igreja de Atos no início e entrega tudo que tem nos pés dos apóstolos. E quem é Barnabé? Por que Barnabé não mais seria bom? Se ele não somente faz isso, mas diante do concílio em Jerusalém, ele é aquele cara que se preocupa com a vida de Paulo e traz ele para perto dos discípulos. E fala, e testemunha a favor de Paulo. Barnabé era um homem tão bondoso que no alto da sua vida, no alto das maiores pregações missionárias, ele se encontra com Paulo e agora eles estão decidindo ali uma nova viagem missionária e João Marcos abandonou eles na primeira viagem e agora na segunda viagem Paulo diz que João Marcos não vai, mas Barnabé com um coração bondoso diz assim, não, se é assim, Paulo, eu prefiro que você vá para um lado que eu vou para o outro. Esse homem era bondoso, esse homem tinha bondade. Na prática, a santificação deve revelar não somente misericórdia, mas também bondade. E nós vamos falar um pouco mais disso. No ato, na prática, essa santificação deve transmitir humildade, pobreza de espírito.
abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua própria vontade, com o fim de que a vontade do outro seja satisfeita. Não com o intuito de se menosprezar ou algo desse tipo, ou se martirizar por conta disso, mas a questão de, pelo bem comum do todo, a vontade do outro deve ser satisfeita em detrimento da minha. Essa santificação deve produzir nos nossos corações mansidão. Essa santificação e essa mansidão aqui não é o simples ato de a gente ter paz. Assim, eu sou manso, por quê? Não, porque eu tenho pai. O fulano de tal é manso, ele mal fala, ele mal se estressa, né? Ele vai pro jogo. Eu nunca vi o fulano nem dando uma chegada a mais no outro. Esse cara é manso, bicho. Esse cara, ele é um exemplo de mansidão. Mas mansidão não é isso. Não é simplesmente isso. Mansidão é o ato de poder controlar, de dominar os seus próprios instintos. É o ato de, assim como uma pessoa domina o cavalo, assim é o homem tentando dominar os seus próprios sentimentos, o seu próprio instinto. Dominar está relacionado a isso. Ou vai dizer que é fácil? Quando a criança está lá correndo no meio da casa, dá uma bolada na televisão, uma bolada na geladeira, uma bolada no seu videogame, sei lá, em qualquer coisa, e naquele ato, a sua vontade, o seu instinto é de explodir diante daquela situação, mas o manso, ele controla esse instinto. E o ato da santificação na prática deve gerar em nós essa mansidão. Nós devemos ser longânimo na prática. Paulo vai dizer assim também, olha, irmãos, vocês também devem suportar uns aos outros, no verso 13. Vocês também devem mutuamente suportar uns aos outros caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Rapaz, exercer santificação nesse âmbito aqui é complexo. E se eu fosse até assembleano, eu dizia que é até mistério. Porque é difícil exercer, é difícil suportar o outro quando se há ali uma certa divergência, um certo atrito. E o que Paulo está querendo trazer aqui é a coisa dessas virtudes compartilhadas no seio da igreja. E a gente sabe que uma igreja de 200, 150 pessoas, ninguém conhece todo mundo. Mas é possível que às vezes haja alguma distância, simplesmente por um pensamento do outro errôneo, errado. E a gente cria essa distância, essa barreira de forma muito fácil. E quando não, às vezes existe mesmo os atritos de igreja. Às vezes existe a divergência de pensamento. Afinal, são diversas pessoas, diversas culturas, diversas tradições, diversos ensinamentos, diversas experiências. E é muito comum haver essa divergência. Entretanto, o mandamento que Paulo faz para aqueles que se dizem santos e que querem colocar essa santidade na prática e fugir do campo teórico, é a coisa que a gente acabou de falar da humildade. É abrir mão de si mesmo e agora suportar o outro. E perdoar o outro, caso haja alguma divergência, caso haja algum conflito, algum atrito. É nosso dever, é nossa responsabilidade buscar ter paz com todos. É preciso que nós saiamos desse campo teórico e nós entremos nesse mar adentro. E por mais que seja perigoso, por mais que as tempestades tente nos abater, ainda assim é nosso desafio não somente suportar uns aos outros, mas também perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outros. Porque, irmãos, vocês sabem que o Senhor perdoou vocês. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vocês sabem que Cristo perdoou todos vocês. Talvez vocês sabem das dificuldades que vocês enfrentam. Nós sabemos os pecados que nós temos.
E mesmo assim, Cristo nos perdoou. E por que a gente não exerce esse mesmo perdão sobre os outros? Então, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim perdoai vós. Esse é um desafio para quem convive no corpo eclesiástico e quer praticar a santificação. Esses são os desafios. E acima de tudo, irmãos, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Façais tudo isso em amor, não por obrigação, mas em amor, porque esse é o vínculo perfeito, é o elo perfeito da santificação. É esse amor. É esse amor. Paulo vai dizer mais assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro de vocês. Olha, quando vocês forem tomar decisões, quando vocês forem fazer escolhas, Cristo seja o árbitro de vocês. Talvez algumas traduções vai dizer assim, Cristo seja o juiz da sua decisão. Cristo esteja com você, decidindo essa escolha, lhe auxiliando nessa escolha. Cristo seja o árbitro de vocês, a fim de que vocês não tomem decisões por si mesmos, porque se vocês tomarem decisões por si mesmos, vocês vão dar com a cara na parede. Porque aquilo que habita dentro de vocês é mal, porque o coração por si só, conforme Jeremias 17:9, é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Por isso, o árbitro de vocês, nas decisões de vocês, quer profissionais, quer de relacionamentos, quer eclesiásticas, seja pautadas no amor de Cristo, e que Cristo seja o árbitro do vosso coração. Não se prenda, não siga o coração de vocês. Por muito tempo nós aprendemos assim, siga o seu coração. Olha, faça a vontade do seu coração. Seja guiado por ele. E Paulo não vai dizer isso. Paulo está dizendo assim, seja Cristo o árbitro do vosso coração. Olha, meus irmãos, agora nós temos aqui outro imperativo e um desafio gigantesco. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente acabou, acho que foi a última música que nós entoamos aqui. Foi o último cântico que nós falamos aqui. Porque essa palavra é que é a lâmpada para os nossos caminhos. Porque essa palavra é o que ilumina os nossos caminhos. E talvez, uma das nossas grandes dificuldades em exercer a santificação é a falta de conhecimento da palavra. Porque tá bom, Manuel, beleza. Nós temos que exercer essa santificação, sim ou não? Sim ou não? Sim, nós temos que exercer. Mas vamos exercer essa santificação como? Qual é o fundamento? Qual é a base dessa santificação? De onde vem essa santificação? E que santificação é essa? E só quem pode lançar luz para isso, lançar luz para essa santificação, é a própria palavra. E eu nunca vi um cristão infrutífero, eu nunca vi um cristão que ama as Escrituras, que ama a palavra de Deus, ser infrutífero na sua igreja. Eu nunca vi. Estou para ver ainda. Porque aqueles que desenvolvem trabalhos, geralmente são aqueles que amam a palavra de Deus e amam satisfazer a vontade daquele que os convocou, que os chamou, que os selecionou dentre muitos para realizar essa boa obra. Por isso, habite, outro imperativo, ele tá dando uma ordem, ele está chamando a atenção, ricamente. E ricamente é algo que, olha só, eu acho que muitos aqui estudam, já são formados, e fala sério, são 4 anos. 4 anos de trabalho, aí chega no final, TCC, aí alguns migram para pós-graduação, outros para o mestrado, e há essa busca, esse interesse, esse investimento de tempo, de horas, estudando, fazendo isso e fazendo aquilo, para poder, de alguma maneira, mais na frente, poder colher frutos disso, poder apalpar um bem conquistado e dizer, poxa, isso foi fruto do meu trabalho, tanto que eu investi tempo, tanto que eu gastei tempo nisso, noites perdidas de sono. Porque a gente acredita que fazer isso traz para nós louvor, traz para nós glória.
Só que o pedido de Paulo é: habite em vocês ricamente, dediquem mais tempo também ao estudo da palavra de Deus. Esse habite ricamente precisa ser precedido de um investimento, de uma busca, de sentar e meditar nas Sagradas Escrituras, meditar na palavra do Senhor. Caso contrário, é muito difícil você dormir com a Bíblia do lado da sua cabeça e ela passar para o seu pensamento por osmose. Não dá, é impossível. Para que essa palavra possa habitar ricamente, precisa haver uma ação. Esse habite ricamente deve haver antes uma ação, uma busca, se colocar à disposição para que possamos ter essa palavra em nós ricamente. Aqueles que buscam colocar em prática essa santificação sem querer ter ricamente a palavra em nós, vai ser difícil, sabe? A gente vai cair no campo pragmático, talvez. E aí sim a gente vai cansar. Ora, não há motivação. Às vezes a gente se limita simplesmente a algo que é falado, mas a gente não busca na palavra. Então a gente não vai ter motivação coerente para dar prosseguimento nessa santificação. E mais do que isso, vocês devem se instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E para a gente fechar essa coisa da eclesia, dessa santificação no seio da igreja, em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Estão fazendo tudo isso? Manel, beleza, nós estamos fazendo sim. Ok, deem graças. Porque o início da mensagem está dizendo que vocês são eleitos, está dizendo que vocês são santos e está dizendo que vocês são amados. Que privilégio, meus irmãos. Então, se vocês fazem isso, vocês dêem graças ao Pai que os elegeu desde a fundação do mundo. E ainda assim, não é por vocês mesmos. Ainda assim, é pela graça dele que nos reconciliou consigo mesmo na cruz de Cristo. Dito isso, nós temos algumas coisas para colocar na igreja, essa coisa da santificação. Nós temos que se revestir, nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que perdoar. E nós temos que deixar habitar em nós ricamente a palavra do Senhor. Isso é importantíssimo para a prática da santificação no corpo da igreja. Sem isso, nós estamos entrando agora no empreendimento com com a séria possibilidade de nós sermos frustrados e nós quebrarmos, nós falirmos nesse empreendimento, se nós não estivermos dispostos a se revertir, a suportar uns aos outros, a perdoar e nem deixar habitar em nós essa palavra, essa rica palavra do Senhor Jesus. E ainda que nós façamos alguma coisa, nós devemos fazer como quem faz para o Senhor, dando a Ele graça ao Deus Pai. Entendido isso? Sim ou não? Ok, então vamos lá. Estão cansados? Falta agora só mais 2 horas para a gente encerrar esse momento tão especial. Agora nós teremos essa prática na família. E talvez aqui seja o mais complexo. Como ter a prática dessa santidade na família? Talvez aqui é a dificuldade, é o espinho na carne de muita gente. Porque é muito fácil nós estarmos num ambiente de igreja onde se subentende-se que a maioria de fato confessou o Senhor Jesus Cristo, que estão buscando transformação, que estão ali aos poucos tentando ser moldados pelo Evangelho, tentando ser moldados pela vontade do Senhor. Parece que aqui essa coisa fica um pouquinho mais fácil. Mas como fazer e como realizar isso em casa, quando em casa se conhece o outro na intimidade, quando se conhece o outro de perto, quando se conhece o outro nos mínimos detalhes, porque você acorda e vê o outro,
Vocês passam geralmente o dia juntos, ou pelo menos no mínimo 10, 15 horas. Ou às vezes, no caso dos cônjuges, dormem juntos, levantam juntos, sabem onde é o ponto fraco um do outro. E como amar, e como exercer essa santidade, essa coisa de ser diferente, de ser separado do mundo e dar um exemplo positivo a um universo tão caótico, de uma realidade tão miserável. Enquanto cônjuges, como é que nós vamos exercer e resplandecer essa santidade? Paulo, a fim de nos orientar, ele vai agora migrar para esse lado da família. E esses são os deveres da família. Talvez esse seja o subtítulo da sua Bíblia. E vamos lá para essa santificação. Primeiro as damas, né? Primeiro as damas, Paulo começa dizendo assim, olha, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Nós agora iremos novamente passar por uma sequência de imperativos, alguns ativos e outros passivos, mas a verdade é que são aqui uma ordem. A verdade é que aqui está um alerta novamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiras damas, esposas, sede submissas ao próprio marido. Eu acho que vocês já escutaram N pregações sobre que submissão não é essa coisa de ser escrava, que submissão não é isso, mas submissão é tornar-se a ideia real de ser submissa, é a ideia de ser auxiliadora, de estar do lado, de estar auxiliando o seu marido. Porque por mais que às vezes as pessoas achem que essa submissão é a escravidão, ela não é. De acordo com a antropologia bíblica, a gente sabe que em essência o homem e a mulher são iguais. Gálatas 3,18 está aí para provar isso. Olha, nem judeu, nem grego, nem homem, nem escravo, aliás, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livres, todos são um. A coisa de ser em essências iguais dá o direito da mulher também participar daquilo que o marido faz. Mas a questão é que o fato de ela ser igual nessa questão, e o fato de, aos olhos de Deus, em essência, nós sermos iguais, a questão aqui é de funcionalidade. A questão aqui é de função. E nesse empreendimento do casamento, a mulher deve exercer essa submissão com alegria. E a palavra convém aqui é a ideia de continuidade. Essa submissão não deve parar em determinados pontos. Essa submissão não tem nada a ver com o recebimento de algo. Eu só sou submissa se eu receber algo. E se eu recebo algo hoje, eu sou submissa. Mas se eu não recebo hoje, particularmente, eu não sou submissa. Não existe isso. Aqui o imperfeito da ideia de continuidade. Isso deve ser contínuo. Essa submissão deve ser contínua. E a mulher não é menor do que o homem, porque em funcionalidade o Pai está acima de Cristo. Em funcionalidade. Entretanto, a Trindade habita em um só. Três são um, mas em função, Deus exerce uma função e Cristo exerce outra, mas na perspectiva eles são um. Em uma perspectiva de, quando nós olhamos, eles são um só, com diferentes funcionalidades. E o fato de ser submissa não quer dizer que a mulher seja menor que o marido, mas quer dizer que em funcionalidade elas têm que estar submissa ao seu marido. E eu acredito que é muito bom para as mulheres. Eu acredito que as mulheres se sentem felizes em ser submissa para um marido amoroso, um marido que ama a Cristo. Agora eu também sei que é difícil para as mulheres serem submissas para um marido que não querem espelhar Cristo. Mas ainda assim, a tarefa aqui é contínua e não espera do outro. Aqui, o verso 17 e o verso 23 vai dizer a mesma coisa. Olha, o que vocês fizerem, façam como quem faz para o Senhor. Você não é submissa porque você deve... Olha, esposa, eu sou submissa, viu? Eu estou sendo submissa, olha, bota na geladeira assim, hoje eu fui submissa, não é essa questão, mas fazer como quem faz para o Senhor. Esse é o grande desafio para as mulheres. Manuel, eu sou mulher
e queria muito exercer a santificação na prática. Eis aí um grande desafio, porque eu sei que isso é difícil. Porque lá no Gênesis, o que Deus vai dizer assim, olha, o teu desejo vai ser para com o seu marido. Parece que existe um monstro dentro das mulheres que querem exercer essa autoridade acima do marido. Esse é o desejo dela. Essa é a influência que tem entrado pelas portas dos fundos das igrejas e que tem entrado pela porta da frente do mundo. Mas a mulher, para exercer essa santificação, ela deve se alegrar com isso, deve se alegrar com a sua feminilidade, deve se alegrar com a sua função. Imagina você trabalhando numa empresa onde você está abaixo do gerente que tem diversos cursos, de uma vasta experiência, e você, por inveja, anseia tomar aquele cargo. Anseia desfrutar daquele cargo, não somente pelo salário, mas também pelo prestígio que há em exercer aquela função. E em um determinado dia, você exerce essa função, o cara foi embora, pediu para sair, foi para outra empresa, e agora você tem a oportunidade de exercer aquela função. Problema, você não tem a capacitação que ele tem. Problema, você não teve a instrução que ele teve. E é muito provável que você chegue lá e se frustre e peça, pelo amor de Deus, me tirem daqui, porque eu não sou capaz de exercer essa função. E é isso que acontece com a mulher nos dias de hoje. Tentar exercer essa função para além do marido é suicídio, porque não há porque em papéis, em funcionalidade, a mulher não é capaz de exercer essa liderança. Em funcionalidade, vocês sabem que não é possível exercer isso. E talvez chegue dias que as mulheres choram de tristeza quando tentam fazer isso, porque a verdade é que não há essa capacitação. Por isso, sede submissas aos vossos maridos. Dito isso, agora, maridos, vocês querem serem santos? Maridos, vocês querem colocar em prática essa santificação? Vocês querem colocar em prática aquilo que o Senhor tem solicitado a vocês? Pois façam uma coisa, outro imperativo: amem a vossas esposas. Amai vossas esposas e não trateis com amargura, não trateis com aspereza. Olha, meus irmãos, enquanto homem, se a mulher tem esse monstro dentro de si, de querer exercer muitas vezes essa liderança, o homem é por natureza orgulhoso. O homem é por natureza um serzinho miserável que acha que dentro dele existe uma espécie de Deus, que ele acha que ele pode passar por cima de muitas pessoas, por cima das pessoas e às vezes da sua própria esposa. Não com ações assustadoras, mas com palavras miseráveis que são capazes de fragmentar o relacionamento e o casamento. Porque às vezes são palavras duras que machucam a sua parceira. E o que Paulo está dizendo é que vocês devem amar vossas esposas e não tratar com amargura, com aspereza, ser áspero, ser orgulhoso, não dar o braço a torcer como se você fosse um fim em si mesmo. Como se você fosse uma realidade última e nada existe além de você. E esse é o nosso grande desafio. Olhe para você. Quando eu olho para mim muitas vezes, o que eu percebo é isso. Existe um orgulho habitando dentro de mim muito cruel. Existe um orgulho miserável. Porque nós trazemos conosco essa semente da imagem de semelhança de Deus. E o problema é que às vezes, enquanto homens, por ser o líder lá, o sacerdote, a gente acha que é Deus, mas nós não somos. Nós não somos, e a nossa grande responsabilidade e desafio é amar nossas esposas e tratar com amargura. Ah, mano, mas tu está falando com muita experiência, mas tu não é nem casado, mas é a Bíblia que está dizendo. Se eu posso falar de algo, eu posso falar daquilo que está escrito aqui. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. E se você achar que eu caí no descrédito, coloque Paulo também no descrédito. Porque essa é a função do homem. Não somente exercer essa liderança, não somente administrar isso, ser o sacerdote do lar, mas ainda está incumbido da missão de amar a vossa esposa. Isso é santificação.
Isso é santificação. Não é simplesmente chegar aqui e fazer parte do grupo do louvor, fazer parte, isso é importante, fazer parte da pregação, isso também é importante. Realizar diversas atividades evangelísticas, não tiro o mérito disso, tudo isso é importante, mas no lar, no íntimo, no casamento, essa mesma santificação deve ser exercida. Esse é o papel da mulher, ser submissa. Esse é o papel do homem, amar e não tratar com amargura. E ainda que você o faça, pelo amor de Deus, peça perdão. Peça perdão por aquilo que você fez. Não se aprisione dentro do seu pecado. Confesse-o para sua esposa e peça perdão. Agora nós temos aqui uma orientação aqui para os filhos. Filhos, tem muitos filhos aqui, tem uns adolescentes aqui, uns jovens. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato ao Senhor. Rapaz, mãe, parece que tem uma coisa que é cruel. Quando fala, meu amigo, filho, não faça X coisa. Não, mamãe, é porque meu filho, não faça isso. Aí o menino vai lá e faz escondido, o que acontece? Dá errado. Rapaz, é cruel, é cruel. Parece que mãe então se acha o sentido tão aguçado que, se duvidar, é uma espécie de premonição. É um radar. Mas, e não é só isso, nós não obedecemos simplesmente pelo medo de sofrer algum dano. Nós devemos obedecer porque é bom aos olhos de Deus. Porque tudo que vocês fizerem, vocês devem fazer como quem faz para o Senhor. E obedecer aos pais é uma questão de alegria. Deve ser uma questão de alegria. Os filhos aqui presentes devem obedecer aos seus pais com muito amor, com muita alegria. Porque hoje eu olho assim e digo, caramba, enquanto jovens nós não sabemos decidir por nós mesmos. Até os 23, 24 anos, a nossa mente está sendo formada. Nós não conseguimos tomar a decisão e às vezes o jovem chega, eu tiro por mim, a gente chega com a decisão, a gente acha muitas vezes até que vai conseguir ter uma ideia tão bacana, que vai conseguir mudar o mundo. Mentira! É difícil realizar isso nessa idade. As suas decisões, e por mais que você ache que a sua visão é atual, é moderna, está dentro daquilo que você tem visto no seu dia a dia, ainda assim, os nossos pais têm uma sequência de experiências, uma sequência de frustrações, uma sequência também de acertos, uma sequência de tristezas, mas também uma sequências de alegria, que dão a eles o direito de saber sentenciar se aquilo é certo ou errado, se é frutífero ou infrutífero, se vale a pena ou não vale a pena. E os nossos pais, eles não dizem não, porque eles são os bichinhos maus que querem o mal para nós. Não é. Eles falam porque eles nos amam. Talvez uma das suas orações, talvez as orações que vocês fizeram, a melhor coisa que Deus pode fazer por você é dizer não para você. É não realizar aquilo que você mais queria. E por que ele não faz? Porque ele está dentro do campo da eternidade. E nós somos finitos. Nós não sabemos o que nos sucederá quando nós passarmos daquela porta. Por isso, jovens, vocês querem se santificar? Eu sei, Manuel, como é que a gente faz? A gente participa do grupo de adolescentes, participa do culto de jovens, faz as programações, vai nos acampamentos, faz isso e faz aquilo, mas quando nós chegarmos em casa, nós desobedecemos, nós não fazemos as tarefas, nós não fazemos isso nem aquilo. Paulo está dizendo em tudo, não tem exceção. Não tente negociar com as suas lágrimas de crocodilo. Ô pai, faz por mim, vai. É coisa tal, é isso, é aquilo. Em tudo é nosso desafio, enquanto filhos, obedecer aos nossos pais, porque fazer isso é grato diante do Senhor. Querem louvar a Deus muito mais do que meras atividades eclesiásticas? Obedeçam aos seus pais em tudo.
isso é grato diante do Senhor. Por outro lado, nós temos uma crise existencial na igreja brasileira. Está dizendo assim agora, 21, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E esse irritar aqui, meus irmãos, é assim, olha aqui, ó. Você diz que ele tem que fazer algo, você diz para ele que ele tem que fazer algo, mas você não faz. E qual é a crise? Filho, vai para a EBD, que hoje eu vou ficar só dormindo mais um pouquinho. Você deve ir para a EBD porque você deve aprender, mas eu não. Eu já tenho um vasto conhecimento, bacharel em teologia. Eu não preciso ir para a igreja, para a EBD hoje. Vai você, ora por nós, ora pela família. E meus irmãos, existe, às vezes o pai diz assim, olha, não, você não deve roubar, você não deve enganar, você não deve mentir. Mas aí chega o galego cobrando na porta da sua casa e você diz assim, diz que eu não estou aqui não. Diz a ele que eu não estou aqui. Pai, o fulano de tal está ligando para o senhor. Diz a ele que eu não estou. E nós ensinamos algo e fazemos coisas totalmente diferentes. E isso irrita. Às vezes, enquanto pais, nós temos a dificuldade de ouvir os nossos filhos. Nós temos a dificuldade de ouvir eles, mas quando eles crescem, aí a gente quer ensinar, a gente quer falar, a gente quer que eles nos ouçam, mas quando na verdade, na infância, eles não nos ouviram, aliás, nós não os ouvimos. Nós não fizemos questão nenhuma de ouvi-los, de conversar com eles, porque a gente às vezes coloca essa responsabilidade para o líder de jovens, né? Para o líder de crianças, para o líder de adolescentes, né? Vai, tartaruguinha, vai. Vai passar a linha lá, vai. Deixa sobre ele a responsabilidade de cuidar daquilo que era a responsabilidade dos pais. Isso irrita os filhos. Meus irmãos, às vezes o que os nossos jovens e adolescentes mais querem é um não. Às vezes o que eles mais querem é serem sim disciplinados conforme o Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática isso. Nós estamos próximo do fim e... perigo, né? Quando a pessoa está próximo do fim. Agora nós temos um novo imperativo. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Funcionários, homens e mulheres que trabalham aqui de carteira assinada, ou não, tomara que sim. A nossa obrigação é servir como quem serve ao Senhor e não sob vigilância. Às vezes o cara está lá, duas páginas abertas, uma no sistema e outra no Facebook. Mas aí o patrão chega, Alt Tab, muda a página e coloca na página do sistema. O chefe sai, Alt Tab, volta para o Facebook e aí vai fazendo as atividades. Porque parece que o nosso medo não está na pessoa de Deus, mas na pessoa do chefe. E isso aqui não é um escopo de certo ou errado. Não é uma questão aqui de olha, façam isso ou deixem de fazer aquilo. Mas a grande questão que Paulo está apontando é dizer assim, olha, irmãos, quando vocês fizerem qualquer coisa, façam visando, olhando, percebendo, acreditando, crendo que o que você está fazendo, você faz para o Senhor. É a ideia de sermos submissos, não simplesmente sob vigilância, mas por amor. Nós temos essa coisa assim, a gente faz, às vezes, muitas vezes, simplesmente para agradar o outro, para dar uma resposta para o outro, e dificilmente nós fazemos isso para o Senhor. Irmãos, vocês querem serem santos? Vocês querem colocar em prática essa santificação depois de vocês definirem santificação com o pastor Abraão, depois de vocês olharem e perceber o que é necessário para buscar essa santificação? Agora vocês querem viver essa santificação? Eu tenho um conselho para vocês: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A Cristo, o Senhor, é quem vocês estão servindo. A Cristo
Cristo, o Senhor é quem vocês estão servindo, e às vezes, quando nós estamos sob uma liderança, que às vezes nós acreditamos que ser melhor que essa liderança, nós temos a futilidade de acreditar que nós somos melhor que aquela pessoa. E às vezes é difícil para nós ser submisso a esse tipo de pessoa, porque às vezes nós nos achamos pessoas muito mais capacitadas, pessoas melhores. Mas a questão aqui é que ser submisso ao outro não quer dizer que o outro deve ser melhor ou deve trazer consigo uma fartabilidade em determinados assuntos. A questão de ser submisso ou submissa está relacionada a fazer de todo o coração como quem faz para o Senhor e não para homens. O grande desafio da santidade na contemporaneidade é fazer como quem faz para o Senhor. O nosso grande desafio é fazer como quem faz para o Senhor. Pronto, Manuel. Entendi tudo. Guardei tudo. Talvez nunca mais esqueça o capítulo 3, do verso 12 ao 24 de Colossenses. Entendi tudo, eu tenho que ser uma mulher submissa, eu tenho que ser um homem que ama a minha esposa, enquanto filho eu tenho que obedecer aos meus pais para poder exercer essa santificação, enquanto pais eu tenho a responsabilidade de educar, de não irritar os meus filhos. Isso sim é prática santa, isso sim é santificação na prática, e fazer todas essas coisas como quem faz para o Senhor. Tudo bem, mas e naquele dia que isso cansar? E naquele dia que isso parecer ser enfadonho? Olha, meus irmãos, eu deixei o melhor para o fim, porque eu iniciei de trás para frente, porque para Paulo dizer tudo isso, para Paulo dar essas exortações, falar isso, alertar os irmãos, dar essa ordem para esses irmãos, compartilhar de tudo isso, ele traz uma visão da suficiência e da plenitude de Cristo. Ele começa o capítulo 1 falando sobre a excelência, sobre o poder que habita na pessoa de Cristo. Ele só pede isso aos irmãos porque ele já trouxe aquilo que é o combustível para essa vida santa, para essa santificação na prática. É por isso que agora ele vai falar todas essas coisas. E em resumo, o que ele está querendo dizer na nossa conclusão é: Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e novidade de vida para os cristãos. Nós só conseguimos realizar isso quando de fato nós vivemos em novidade de vida, porque fazer isso sem novidade de vida é certeza de fracasso, porque nós não conseguimos enganar todas as pessoas por muito tempo. Não dá para enganar por muito tempo. Não dá para fingir ser algo por muito tempo. Ou há novidade de vida, ou não há tudo isso aqui. Ou há novidade de vida, ou nós não conseguiremos fazer tudo isso. Não conseguiremos. Por isso que nós temos que olhar para a suficiência de Cristo, para que Ele possa nos dar essa plenitude. Sermos desafiados a olhar para o Senhor Jesus, a plenitude de que nele convergiu todas as coisas, e que Ele subjuga todas as coisas. Olhar para Ele, para essa realidade, e agora sim, nós temos a motivação correta. Não mais por causa dos outros, não mais porque se deve um testemunho, não mais porque se deve uma resposta, um relatório para o líder do discipulado, para o pastor da igreja, para o líder de jovens, mas agora nós fazemos isso com alegria e singeleza de coração, porque nele habita toda a plenitude. A segunda coisa que Paulo faz no capítulo 1 é exaltar Cristo como supremo sobre todas as coisas, como fonte de toda sabedoria. Toda sabedoria convergiu na pessoa de Cristo. Nele habita toda a sabedoria. Que enquanto servo obedeceu ao Pai e foi até a cruz enquanto servo, ele obedece o seu Senhor. Pelo menos é o que está dizendo aqui no verso 22. Obedecer em tudo ao vosso Senhor. E Cristo, enquanto servo, obedeceu o Pai até o fim e foi até a morte de cruz. Enquanto servo, ele é um exemplo. Enquanto filho, muito mais. Obedeceu aos seus pais. Foi submisso aos seus pais. Ouviu os conselhos dos seus pais.
Cristo pode nos exemplificar isso. Ah, Manuel, mas agora eu te peguei na sinuca de bico. Porque enquanto marido e mulher ele não vai poder falar. É engraçado. Paulo ele vê essa realidade e ele agora vai em Efésios dar um exemplo muito bacana sobre o casamento. Olha, maridos, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. E amar a esposa como Cristo amou a igreja é difícil. É cruel. Porque quando Cristo se entrega na cruz, e dentro dessa ilustração, que ele é o marido e que a igreja é a noiva ou a esposa, ele se entrega sem esperar nada. Ele se entrega sem esperar algo em retribuição. Porque na verdade o que essa noiva tem feito muitas vezes é a mesma visão que Deus tem. Nós enquanto noivas, muitas vezes nós nos deparamos com a mesma realidade de Israel no Antigo Testamento, a prostituta que se corrompe por qualquer coisa, que qualquer coisa é motivo de idolatria, qualquer coisa é motivo de adoração, senão o Senhor. Mas Cristo se entrega por essa esposa, sem esperar nada em troca. Então, para vocês, marido, vocês devem amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja, porque nele habita toda a sabedoria. E mulheres, vocês devem ser submissas, porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Vocês vão sair motivados aqui para ser esse esposo que ama a esposa. Eu queria muito, acho que alguns aqui tem meu Facebook, assim, Manuel, eu preparei um jantar especial para minha esposa. Eu tenho amado ela, desfrutado dessa plenitude do amor. Olha, Manuel, eu tenho amado meu esposo e tenho sido submisso. É difícil, é duro, é ruim, mas eu tenho me esforçado e tenho trabalhado com alegria e singeleza de coração, como quem faz para o Senhor e não para homens. Eu ficaria muito feliz em ouvir tudo isso. A nova identidade do cristão vai tomando forma à medida que ele vai conhecendo melhor a Cristo. Essa identidade só pode ser marca do cristão quando nós formos dia a dia conhecendo a Cristo. Que habite em vocês ricamente, ou habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Senão nós não iremos conhecer o Senhor Jesus. Senão nós não iremos desfrutar dessa plenitude que há em Cristo. Manuel, mas vai ser difícil até lá? Vai. Vai ser doloroso? Também. Vai ser penoso? Sim. Olha, mas tem um bom ânimo, tá? Tem uma alegria. Porque a vereda do justo, ela é como uma aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. E aquele que escolheu vocês, aqueles que selecionou, aqueles que convocou, vai completar a obra até o dia da vinda de Cristo. Habite em vocês ricamente a palavra do Senhor Jesus Cristo, e vocês olhem para Ele, a plenitude do saber, do poder que há na pessoa de Cristo. Vamos ficar de pé?